Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui no canal do YouTube da CC Bralux. Eu me chamo Daniela Regina Farinella, sou enfermeira e colaboro com a CC Bralux Santa Catarina. Junto com o colega Tiago, nós seremos os mediadores desse bate-papo sobre boas práticas de inovação, com um convidado muito especial, muito importante para o ecossistema de inovação catarinense brasileiro, o Silvio Kotujaski. Ele é um representante da ACAT Santa Catarina. Logo, logo ele vai falar um pouquinho dessa associação e toda a interface que ela faz com o sistema de inovação e todo o trabalho que ela contribui nacionalmente e internacionalmente. E nós estamos muito felizes e honrados com essa possibilidade de fazer essa troca de experiência na manhã de hoje. Nós, a CC Bralux, então, nós fazemos parte, esse grupo que está organizando esse debate, essa live, faz parte de um comitê de tecnologia e inovação, que é um comitê que visa, na verdade, promover a cooperação entre Brasil, por meio de Santa Catarina, com Luxemburgo, nas áreas de tecnologia e inovação. Esse grupo de trabalho, então, envolve o desenvolvimento de parcerias com empresas tanto do Brasil com a interface de Luxemburgo, e trocando experiências, trazendo soluções e inovações, e fazendo com que haja mudança nesse ecossistema e no mercado nacional e no mercado de Luxemburgo. Então, a gente está num momento super importante, com a possibilidade de a gente debater essas trocas de experiências, tá? Eu quero, na verdade, convidar todos vocês que estão nos assistindo para ficar bem à vontade para fazer questionamentos no canal do YouTube. Os bastidores do evento passarão as perguntas para que os nossos convidados respondam e a gente possa fazer um debate rico de compartilhamento de experiências dentro do ecossistema de inovação catarinense. Eu quero já de imediato passar a palavra, então, para o nosso convidado, o Silvio, para que ele possa falar um pouquinho da sua jornada profissional, da sua experiência, da sua formação e o que ele está fazendo hoje dentro do segmento de inovação e empreendedorismo, para que o nosso público conheça um pouquinho o perfil de um dos nossos convidados. Pode ser, Silvio? Pode ser, Daniela. Primeiro, cumprimentando você, cumprimentando o Tiago, todos que estão presentes, agradecer também a CC Bralux aí pelo convite. Fico honrado de estar aqui com vocês. É sempre um aprendizado coletivo, essas oportunidades, né? E falando um pouco de mim, eu sou um pouco mais velho, então a minha história é um pouco longa, mas eu vou fazer um resuminho só. Eu me formei em Ciência da Computação na Federal de Santa Catarina, fiz mestrado na Engenharia e Gestão de Conhecimento. Eu fui empreendedor, porque eu já vendi a minha empresa por 30 anos, e eu passei por diversas áreas. Então eu passei eu fui pesquisador na área de automação industrial, ainda na Federal. Depois eu entrei na área de empresas, trabalhei muito com geoprocessamento, na época a gente falava em computação gráfica naquela época. E a ACAT tem 35 anos. E eu fui empresário da ACAT no ano 1 da ACAT. Então eu acompanho essa jornada da ACAT, né? Então, eu passei assim por várias posições lá na ACAT, porque é um trabalho colaborativo, onde todos ajudam, né? Então, desde o sócio simples, associado, eu fundei a Vertical Educação, que a minha área foi EduTech, fui diretor da Vertical Educação por 7 anos, fui vice-presidente por 4 anos, e hoje em dia eu estou como diretor de inovação e novos negócios. E o que eu foco mais é Open Innovation, inovação aberta. Então, eu coordeno o programa de inovação aberta da CAT, que é o Link Lab, e projetos de transformação digital. Mas lá a gente brinca que todo mundo faz um pouco de tudo, né? Então todo mundo ajuda todo mundo. Mas esse é um breve relato aí
Muito bem, Silvio, muito bem. A gente acompanha, né, nos eventos, nos debates, em toda a caminhada e jornada da CAT, a gente sabe de toda a sua expertise, da sua experiência e o quanto que o seu trabalho tem contribuído para o desenvolvimento desse ecossistema de inovação catarinense, nacional e todas as conexões internacionais que a CAT faz. Logo, logo, a gente vai começar a falar um pouquinho já, iniciando, falando um pouquinho da CAT, um pouquinho mais do trabalho e quanto que ela contribui para tudo isso no Brasil. Tiago, agora a gente quer conhecer um pouquinho você, o que você faz, qual é a sua formação, como é que você entrou nesse mundo da inovação, do empreendedorismo. Conte um pouquinho para o nosso público, por favor. Legal, obrigado, Daniela. Mais uma vez, né, é um prazer aí receber o Silvio, né, uma honra, né, nos honra, né, enquanto membros aí do CC Bralux, nesse desafio, né, que nós temos aí de tentar aproximar, né, as relações entre Luxemburgo e Brasil, né, no que tange aí a técnicas, né, metodologias, enfim, a todo esse ecossistema de inovação. Pois bem, eu tenho trabalhado agora mais recentemente, né, no âmbito aí da inovação, né, trabalhei muito, né, na minha carreira profissional, muito na área da qualidade, comecei na área financeira, acabei migrando aí para a área da qualidade, passei um pouco pela área ambiental também, e aí mais recentemente a área de governança, riscos e compliance, e gestão do conhecimento. Então eu sou doutorando em engenharia e gestão do conhecimento na UFSC, onde um dos campos é justamente o de inovação. Tenho tentado trabalhar, né, com dois construtos, né, que é a gestão de riscos versus gestão da inovação, que em alguns momentos, né, a gente acaba até vendo um certo trade-off, um antagonismo, né? Parece que para inovar eu tenho risco, então eu não vou inovar para não correr risco. Então, eu estou trabalhando num framework justamente para trabalhar essa linha, né? Essa linha tênue no âmbito, né, das empresas estatais. Sou engenheiro de produção, né? Também tenho formação em sistemas e administração. E aí, agora, mais recentemente, em função do novo marco do saneamento, né? Eu trabalho também na Companhia Águas Joinville, que é uma empresa aí no ramo de saneamento, né, aqui da região de Joinville, né, nos componentes água e esgoto. É uma empresa pública, pública municipal, né, uma sociedade. E a gente tem o desafio agora, né, de, por meio, né, da inovação, a gente conseguir, né, dentro do menor tempo possível, cumprir aí os desafios do novo marco do saneamento, né, que foram agora recém-regulamentados. Então, a inovação, ela é essencial em qualquer segmento, né? E quando a gente tem marcos regulatórios, quando a gente tem alguma mudança legal, né, especialmente na área pública, né, a gente tem que se pautar, né, essas entregas e a inovação acaba sendo quase que um caminho obrigatório. Então, nesse momento, eu estou trabalhando aí com desenvolvendo, na verdade, né, práticas, agendas, enfim, para tentar incorporar aí a nossa empresa dentro do ecossistema de inovação, no primeiro momento de Joinville, né, e depois aí no contexto do Estado. Mas, por isso, né, da importância dessa live que o Silvio vai compartilhar conosco um pouquinho de práticas, de boas práticas, né, de inovação aí que são importantes, né, independente do tipo, né, se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, se é governo, se é academia, e também vai aí nos subsidiar, né, em termos, né, de comitê, né, do Brasil Luxemburgo. Então, não foi tão breve, né, mas enfim, um resuminho aí da minha história. Mas isso é importante, Tiago, eu acho que essa apresentação, porque quando o mediador de um evento, de um talk show, de uma live, ele começa a apresentar o convidado, falando do seu currículo, enfim, fica uma coisa muito formal, e essa nossa proposta é justamente a gente fazer um bate-papo, e eu acho que nada melhor do que a pessoa, que o convidado, né, que está aí para debater, falar um pouquinho da sua trajetória. A gente fala com muita empolgação, com muito entusiasmo daquilo que a gente desenvolveu e está desenvolvendo, né? Muito bom, tá? Então, como eu já falei na apresentação, eu sou Daniela Regina Farinella, eu sou enfermeira, tá? Formada já há bastante tempo, já há 18 anos eu estou no mercado de saúde. A minha experiência profissional como enfermeira assistencial é na atenção primária à saúde.
desenvolvi vários projetos em alguns municípios em Santa Catarina. Depois de um período, eu acabei indo para o segmento de educação, trabalhando com educação profissional, tecnológica e pós-graduação. Eu sou professora de pós-graduação. Eu trabalho no Senac Santa Catarina, eu coordeno a área de saúde no estado. Nós temos hoje 21 escolas de saúde, de enfermagem, que é o nosso carro-chefe. Então, o meu trabalho dentro da educação, ele já vem com uma trajetória de bastante tempo. A minha formação acadêmica, ela é uma formação voltada tanto para assistência, com especializações, com várias especializações, para a educação profissional também com especializações, tenho 2 especializações, e tenho mestrado em gestão do trabalho, e agora estou me preparando para o doutorado. No dia a dia dentro da instituição, a gente se propõe, na verdade, a fazer disruptura, a inovar. Eu fiquei nos últimos 3 anos como vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem, que é o conselho da minha categoria, tentando levar projetos disruptivos e inovadores para a enfermagem catarinense. Nós somos um contingente de 64 mil trabalhadores em Santa Catarina, e no período que eu estive na gestão, a gente tentou incorporar, levar um pouquinho desse Open Innovation, Silvio, para dentro do conselho, tentando fomentar um pouquinho a enfermagem catarinense. Nós somos um segmento ainda muito incipiente dentro do ponto de vista de inovação e empreendedorismo, a gente precisa escalar isso mais, e esse é um dos meus propósitos profissionais, dentro da instituição Senac e também fora. E aí, no meio da pandemia, eu resolvi tirar uns projetos que estavam engavetados e resolvi inovar. Eu sou empreendedora social, eu abri uma empresa digital voltada para a produção de conteúdo na área do empreendedorismo, inovação, gestão e liderança para a enfermagem, tá? Então, basicamente, de forma resumida, dentro da instituição Senac, a gente trabalha com muito intraempreendedorismo, a gente desenvolve muitas soluções educacionais, a gente incorpora soluções, e aí no meio da nossa conversa a gente vai conversando e falando um pouquinho sobre isso, eu vou fazendo uma interface. E é basicamente isso, né? É claro que as nossas informações mais robustas, elas estão no LinkedIn, elas estão no nosso Lattes, enfim, mas para o nosso público saber com quem estão conversando, certo? Então, eu estou muito feliz, e a gente já, de cara, passa para uma pergunta para o Silvio. Silvio, toda essa tua jornada, né, dentro da ACAT, o idealizador da vertical de educação, que é uma vertical muito importante dentro do contexto de inovação, que logo, logo a gente vai falar dessa interface da educação no meio da inovação. E eu queria que você contasse para o nosso público... Estão me ouvindo, gente? Sim. Eu não ouvi. É que teve uma queda que eu achei que tinha caído. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público qual é a importância das associações, né, nesse meio do ecossistema de inovação, e aí já entrasse realmente na questão da ACAT, o quanto que a ACAT contribui como suporte nesse processo do desenvolvimento da inovação catarinense, nacional e internacional. Então, eu sou um pouco suspeito, né, para falar da ACAT, porque todos nós que estamos envolvidos na ACAT, assim, a gente tem uma paixão gigante por esse movimento. A gente acredita que a ACAT é o Brasil que dá certo, né? A gente recebe, inclusive, muitos políticos. Eu sempre tenho a oportunidade de falar assim, olha bem para aqui, para dentro, que esse é o Brasil que a gente acredita. E a história da ACAT, como eu comentei, tem 35 anos. O nosso ecossistema de inovação, o nosso setor de tecnologia, tem um pouquinho mais do que isso, não é muito mais do que isso. Então, existe uma coincidência, que não é tanto coincidência, da história da ACAT com o ecossistema. E o propósito da ACAT é impulsionar esse ecossistema, é impulsionar os talentos, é impulsionar as empresas. A ACAT, ela trabalha para isso. Ela é uma entidade formada por empreendedores e dirigida por empreendedores para os empreendedores. E aí é a mesma coisa aqui dizer, qual que é a importância do empreendedor de tecnologia para o setor de tecnologia e para o setor de inovação? É tudo, é gigante, né? Sem os empreendedores não tem o setor. E a ACAT, ela trabalha atrás desse propósito, basicamente com 3 pilares. O primeiro pilar é um pilar de talentos, olhando para as pessoas, um pilar que são projetos estratégicos para ajudar as nossas empresas associadas, que hoje em dia nós já somos mais de 1.400 empresas associadas,
a percorrer a sua jornada da melhor forma possível e da forma mais rápida possível, e hubs físicos, que são os pontos de encontro. Então, assim, a gente tem ajudado bastante a desenvolver o ecossistema. Agora, eu gostei da tua pergunta, que você não falou específica da Câmara, falou das associações. É muito importante, num ecossistema, esse conjunto de atores. E eu acho que, assim, Santa Catarina realmente é um estado diferenciado em termos de ecossistema de inovação, isso é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e, ao meu ver, na minha opinião, o grande motivo disso é esse alinhamento de atores. Então, assim, já há décadas, a gente senta na mesma mesa, Federação da Indústria, Sistema S em geral, universidade, governo, uma série de outros atores, pensando no todo, pensando no Estado e não pensando no seu negócio. Essa postura colaborativa e pensando juntos nós somos maiores, que é a essência da CAT, é o que transforma o nosso ecossistema no que ele é hoje, né? Então, eu acho que assim, a importância é muito grande mesmo, e eu acho que assim, a CAT tem feito um bom trabalho, né? Basta ver os números, né, do ecossistema. Assim, o único indicador, quando a CAT foi fundada, a participação do setor de tecnologia na economia do Estado beirava o 0%, beirava o 0%. Hoje em dia, nós já passamos de 6% da economia. O setor já fatura mais de 17 bilhões, quase 18 bilhões. Só o setor de tecnologia, isso já é mais de 6% da economia do Estado, né? Então, mostra que assim, é muito pulsante esse ecossistema com grandes resultados. Legal, Silvio. Nessa linha, né, que tu comentaste da importância das associações, a gente tem outros atores, né, que fazem parte aí do ecossistema de inovação. E aí a pergunta que eu te faço agora é, considerando o que a gente tem hoje em Santa Catarina, né, a gente tem vários parques tecnológicos, né, a gente tem cidades muito fortes, né, no que tange aí a inovação, e isso acaba até contribuindo para que elas acabem se sobressaindo naqueles rankings, né, de cidades humanas e inteligentes, né, porque é uma variável que tem um peso muito grande, né, que acaba facilitando a vida das pessoas, isso melhora a qualidade de vida. Mas considerando assim hoje o ecossistema em Santa Catarina, né, apesar de ter a ACAT, né, com 1.400 empresas já associadas, mas vamos pensar assim em termos de política de Estado. Eu sei que existe uma política de inovação já no Estado, mas nós temos a FAPESC, né, o Fundo de Amparo, que tem apoio de CNPq, tem apoio de FINEP, tem apoio do Ministério da Saúde, né, da CAPES, nós temos o Tecnova, Sinapse da Inovação, temos o Talento Empreendedor, o Programa Centelha, temos 2 bancos, né, o Badesc, temos o BRDE, que é do Sul, mas também acaba aportando recurso, temos, né, linhas aí de Venture Capital. Como é que está hoje? Tu enxerga que o que falta, talvez, né, para que a gente consiga avançar mais rapidamente, é uma melhor integração ou ainda faltam mais atores, falta uma participação, de repente, mais efetiva pensando agora também, já entrando um pouco na tríplice hélice ali, né, de repente do governo, ou a indústria ainda está um pouco né, temerosa, né, ainda está duvidando, ou mesmo as universidades, né, que poderiam, de repente, estar mais próximas e vinculando mais seus projetos, né, com um caráter mais prático. É uma pergunta grande. Não, mas é muito boa essa pergunta, Tiago, e é um assunto muito pertinente, né? Eu acho que Santa Catarina é um case de tríplice hélice no mundo, né? Lá atrás já começou a ser um trabalho muito forte, unindo academia, governo, setor público, incluindo sociedade aí numa quarta hélice, né? De uma forma muito coesa, né? E isso foi realmente assim, alavancou, né? O primeiro centro tecnológico do Brasil foi em Santa Catarina, promovido pelo governo, com o apoio da universidade e das empresas, né? Então, esse é um exemplo muito claro. E tanto é que hoje em dia a gente tem sido chamado para outras regiões do Brasil
para ajudar essas regiões a percorrer o mesmo caminho, a desenvolver o seu ecossistema. A gente tem feito isso de uma forma muito forte. Então, eu acho que nós estamos muito bem. Eu acho, na minha opinião, que ainda precisa definir um pouco melhor os papéis, né? É normal ter sobreposição entre atores, e quanto mais definidos os papéis desses atores e fazer uma boa gestão e governança de ações ligadas a esses papéis, melhor resultado. Mas uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida é a importância do mercado. É o mercado que rege tudo isso. Se a gente tem um mercado comprador potente, isso aí é o melhor combustível para a inovação que tem. E aí flui muito bem as coisas. E eu acho que a gente tem um foco no mercado, um foco de parcerias internacionais já há décadas. Eu lembro que quando eu estava na Universidade Federal de Santa Catarina, eu participava lá na engenharia mecânica, isso em 1980 e pouco, né? A gente tinha parceria com a Alemanha, a Universidade de Aachen, desde aquela época. A gente já fazia, de uma certa forma, o Open Innovation. A gente já conectava uma coisa que ainda falta muito. Eu acho que esse é o ponto principal na tua resposta. O que falta, assim, para alavancar e botar o Brasil, vou falar agora de Brasil, colocar o Brasil num outro patamar, é conectar centros de pesquisa e pesquisas profundas com o mercado. E como é que a gente faz isso? Através das empresas. Então, assim, a gente estava falando antes aí do encontro sobre Israel. Israel é campeão nisso. Israel, assim, eles têm muito dinheiro, mas não sai um tostão para uma empresa se já não tem um destino para um mercado internacional, né? Então, assim, essa conexão e as universidades fazem parte disso. As empresas já nascem na universidade com apoio do governo, olhando para o mercado. Aí não tem o que dar errado, né? Porque se a gente não tem essa conexão com centros de pesquisa, a gente nunca vai ter inovações muito disruptivas, a gente não vai ter assim inovações profundas em termos de uso de tecnologia, né? De quebrar paradigmas tecnológicos. Isso está nas universidades, nos laboratórios. E eu acho que você tem feito esse trabalho de uma forma muito bacana, mas precisamos agora, e eu falo agora de Brasil, a gente precisa incentivar mais isso. Alavancar. Eu quero contribuir, Tiago, com essa fala do Silvio, né? Quando a gente esteve nessa missão técnica em Israel, para conhecer todo o ecossistema de inovação de Israel, e enfim, a gente teve a oportunidade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Universidade de Tel Aviv, em que a universidade, ela é uma universidade como se fosse a Universidade Federal de Santa Catarina, com muita notoriedade no país, e de lá, de cada 10 empreendedores que se formam dentro de Israel, 9 saíram da universidade. Então, essa fala do Silvio, da importância da conectividade, né, dessa tríplice hélice, da gente, entre governo, universidade e mercado estarem alinhadas, a gente percebeu isso nitidamente e as coisas acontecem. A gente sabe, quem estuda mais inovação, tecnologia no mercado internacional, sabe que Israel, na verdade, produz tecnologia, principalmente na área de saúde, para o mundo. Muitas das tecnologias de saúde que nós usamos no Brasil são de Israel, né? Tanto é que agora, no meio da pandemia, a gente está percebendo quantas soluções que eles estão criando e já estão em teste. Então, essa questão da universidade, Silvio, eu estou falando da universidade, da academia, mas pode ser escolas técnicas, pode ser outros entes de educação, né? Você percebe hoje, na atual conjuntura, né, que nós avançamos ou precisamos melhorar ainda mais em relação à academia estar envolvida nesse contexto? Eu acho que a gente já avançou bastante, assim, comparado a um tempo atrás, nós avançamos muito, mas eu acho que ainda tem um bom caminho a percorrer, né? Eu acho que merece agora um esforço maior dessa aproximação, e não só da academia nacional, mas as internacionais também, né? A gente precisa ampliar essas conexões internacionais, temos feito isso, né, de uma certa forma, mas eu acho que tem bastante coisa a fazer ainda, né? Eu acho que ainda existe aí eu vou falar de um assunto que eu acho que é extremamente importante no nosso bate-papo de hoje, que é a cultura. Para mim, cultura é tudo. E a cultura dentro das universidades está mudando, mas ainda existe uma cultura
do academicismo puro, da ciência pura. Assim, eu acho que Santa Catarina é uma exceção até disso, né? A gente, há décadas, a gente é focado em mercado, e eu acho que isso aí coloca a gente de uma forma assim, num patamar diferente em relação a outros estados, em função dessa postura. Mas eu não sei se eu sou exigente demais, mas eu acho que tem mais a fazer. Não, eu acho, Silvio, assim, não é exigência demais, não é a realidade, tá? Eu vou te falar agora da minha última experiência de 2 semanas, que eu fiz o exercício, né, de me conectar com 9 universidades catarinenses, né, são dentro da minha área, né, dentro da área de formação da enfermagem, né? E aí eu percebi, nessa conversa que eu tive com as universidades, que os currículos estão defasados, são currículos que precisam ser atualizados, currículos de 2011, né? E o discurso a gente está esperando normativas do MEC, a gente está esperando aprovações de legislações para poder atualizar, e o mercado ali latente, né? Exigindo, precisando da gente, que a gente inove e faça essa conectividade dentro da academia, né? Então, na minha área em especial, eu percebo que nós precisamos urgentemente fazer essa mudança de mindset, fazer com que as universidades, dentro do seu corpo, né, diretivo e colegiado, discutam e melhorem isso, para que isso seja transporte dentro do processo de formação. Porque hoje nós temos muita gente saindo da academia, sem entender, de fato, o que é processo de inovação, o que é empreendedorismo. Isso é muito sério para o momento que nós estamos vivendo, né, com essa necessidade urgente de desenvolvimento de novas soluções, e a sociedade precisa disso, né? Com certeza absoluta. Legal, Silvio. Falando agora de um ponto que tu já mencionaste, que é extremamente importante, inclusive é até um movimento bem novo, que é a governança da inovação, né? Eu trabalho aqui com governança na empresa, mas a gente não está ainda tão focado na governança da inovação, aqui é mais a governança corporativa, um pouco de governança da aprendizagem. Mas fazendo até parte de um movimento que chama Go New Song Control, que é até um braço do IBGC, que fala especificamente sobre governança da inovação. Um ponto que esse grupo, né, é um movimento internacional e que tem um braço aqui no Brasil. Um dos pontos bem destacados, que tem justamente feito com que a governança da inovação ganhe agora a maior atenção, é que muitas empresas têm surgido, né, especialmente startups, né, virou quase que, né, uma moda, assim, não, vou fazer minha startup, aí tive uma ideia, eu concebi ali a minha startup, né, de tecnologia, uma fintech, uma health tech, agritech, enfim, a gente tem vários campos, e a gente vê que muita gente se frustra, né, muita gente vê que o negócio não vai, não anda, ou é uma boa ideia e o negócio acaba se perdendo. E uma das coisas que eles comentaram, e até queria fazer a pergunta em cima disso, é que, como muitas das vezes, né, os empreendedores, né, dessas startups são jovens, são pessoas que estão ali na universidade, são pessoas que ainda não têm uma experiência de empresa, né, têm a experiência de teoria, né, de conhecimento técnico, mas não tem ainda todo esse tato, né, de como é que é uma empresa, de como é que funciona uma reunião de conselho, uma prestação de contas, né, os conflitos que tem, né, entre proprietário versus gestor, que é um negócio bastante relevante, importante na governança corporativa, mas que ainda não perpassa esses jovens. E o que tem acontecido muito é que boas ideias acabam sendo perdidas, né, ou seja, se morrem ou acabam na mão de grandes investidores, porque as pessoas, por desconhecimento, eles acabam, né, aí geralmente na abertura de capital, né, a gente fala que tem 3 fases, né, para startup, né, a do capital inicial, para a ideia sair, a do crescimento e depois a da consolidação. Na da consolidação, geralmente tu vende a maior parte, pode vender a maior parte do capital, passar, né, para terceiros, né, aí tu deixa de ser o acionista majoritário. Mas isso é uma coisa ainda muito incipiente, muito nova, né? Então a gente vê que muita gente às vezes dá né, como a gente fala, com os burros na água, por não ter esse conhecimento, essa experiência, e às vezes acaba na primeira chamada dando lá uma super participação, né, para o investidor, e acaba às vezes perdendo ali o controle, e a sua ideia passa e ele, enfim, tem que pensar em outra coisa. Então a minha pergunta é a importância da governança da inovação nesse processo de inovação, considerando o ecossistema, né, que a gente tem hoje constituído aí no Estado, né? Legal, Thiago.
Eu até fico tímido em falar com você sobre esse tema, porque você é o grande conhecedor aí desse tema, mas, obviamente, eu vou dar assim, a minha opinião e a minha vivência com relação a isso, né? A governança é tudo em várias dimensões, né? Seja para startups, seja para as grandes empresas, seja governo, no próprio ecossistema tem que ter uma governança no ecossistema. Governança é fundamental para tudo, né? E realmente o mundo das startups é um mundo assim, são empresas jovens que começam e vão adquirindo experiência de forma muito rápida, mas normalmente ainda com pouca experiência no início, né? E vão evoluindo muito rápido e crescem muito rápido. E é bem essa jornada que você falou, né? Então eles têm que primeiro validar uma ideia, depois dessa ideia precisa definir um produto e validar o produto, fazer uma prova de conceito, fazer um MVP, e aí tentar vender, né? Tracionar, né? Validou isso, aí tem a escala, né? Que aí é escalar. Nessas fases todas, eu acho que cada parte da jornada tem um olhar de governança diferente. Não adianta ter muita governança nessa fase inicial, porque é uma fase que, assim, primeiro, assim, principalmente no Brasil, não existe investidor de risco no Brasil. Tem alguns países que têm investidores de risco, mas no Brasil não tem. Então, assim, começa a entrar dinheiro e investidores nas fases após a atração. Fez a atração, provou as hipóteses e que a empresa é uma empresa vendedora e o mercado compra, aí entram investidores. E, normalmente, esses investidores são experientes, têm experiência em termos de governança e exigem governança, porque é o dinheiro deles que está lá, e aí começa a ter uma obrigatoriedade na governança, né? E uma empresa que não tenha também uma visão de objetivos, de indicadores, de um processo de acompanhamento disso, acoplado com um board decisório para poder tomar as decisões corretas, né, não vai evoluir. E quando eu falo evoluir, é até evoluir em investimento, né? Porque começa com investidor anjo, né? Depois entra com seed, aí começa A, B, C, até chegar numa bolsa futuramente, que no Brasil ainda é pouco comum nessa área, mas está começando a ter bastante cases. Quanto mais vai avançando nisso, mais forte tem que ser a governança, né? E eu acrescento ainda um fator importante aí, que é a visão de dados, né? Então, assim, precisa ser data-driven, precisa ter dados, precisa ter informação, saber usar esses dados e usar isso em prol da governança, em prol das decisões, né? E a gente tem visto isso de uma forma muito contundente, o crescimento dessas práticas no mundo das startups. A gente já tem uma massa de startups assim, muito maduras, que exercem isso de uma forma muito, muito eficiente e motivado pelo que eu falei, acho que pelos próprios investidores que obrigam a fazer isso, né? Lá na CAT a gente tem alguns programas, né? A gente tem programas estratégicos, como eu falei no início, para acompanhar todas as jornadas da empresa. E a jornada da empresa começa por aí, pela ideação, né? Pelo produto, né? Tração, então, e para cada parte dessa jornada a gente tem um programa estratégico para apoiar. E temos um grupo que foca só em startups, a gente tem um grupo de investidores, até um grupo de internacionalização. Então, tudo isso são ações que vão ajudando nessa jornada e melhorando a governança, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito, Silvio. Não, é exatamente essa linha, né, que a gente conversa muito nas nossas reuniões ali do grupo, que é essa visão diferenciada, né, porque são fases distintas, são fases que realmente precisam de um tratamento distinto no que tange a governança, mas precisam de governança, né? Até muito tempo, né, não havia a visão de gestão, né? Quer dizer, né, se veio aí com muitas ferramentas para tentar facilitar a venda da ideia, né, esse processo de ideação, os conceitos como MVP, o próprio design thinking, o Canvas,
para tentar facilitar, para depois tu ir para um plano de negócio, para tentar captar recursos, etc. Isso era muito gestão. Mas a governança passou a ser também agora algo extremamente relevante, que está até acima da gestão, e é quem direciona, justamente por causa dessa necessidade do recurso, do capital, das fases diferentes, desse grande boom de startups agora, né, por causa da tecnologia que ficou bem mais acessível, né, o grande volume de dados, etc., e a própria pandemia, né, eu acho que, apesar de tudo que causou de ruim, trouxe grandes oportunidades, mas legal. Eu não sei se a Dani quer perguntar, senão eu já encaixo uma outra pergunta, acho que vou deixar para ti, né, Dani? Não, na verdade, eu só queria falar, né, que a governança é um elemento importantíssimo para esse processo de inovação. Se ela não acontecer, o que vai acontecer com essa startup? Ela está fardada a falir, na verdade, né? Se não tiver esse contexto todo, esse cuidado, essa importância nesse processo, a chance de sobrevida não é muito longa, né? Então, isso é muito importante, né? E eu queria, na verdade, aproveitar, porque o nosso público está interagindo lá no canal e tem perguntas já aqui. Posso colocar aqui, por favor, antes de passar para a próxima pergunta para o Silvio? A pergunta é para o Tiago, para você, Tiago, tá? Falando da inovação versus marco de saneamento, gostaria de saber qual deverá ser o caminho inovador a ser trilhado para se enfrentar registros de partículas do coronavírus encontradas no esgoto. Tiago, é para você. Olha, boa pergunta. Então, saíram, né, algumas pesquisas de que tinham elementos do coronavírus aí, né, partículas. Mas são partículas inativas, né? São partículas que o vírus, ele em contato, né, com o ambiente, tem lá uma duração, né? Geralmente aí 6 horas no máximo, algumas 4, 2. Então, é o vírus inativo, né? Então, ele não tem mais nenhum efeito nocivo. Mas o fato, assim, da inovação no âmbito do saneamento, né, em função do novo marco, né, agora, até para contextualizar, para quem não é da área, a gente tem até 2033... eu digo nós, né, quer dizer, todas as concessionárias, né, na verdade o governo, né, o governo é quem decide aí como operacionalizar, o governo municipal, né, é uma prerrogativa dos municípios. Então, os municípios têm até 2033 para atingir as metas de universalização, né, no que tange aí a esgoto, né, 90%, né, no mínimo 90% de cobertura, e a água 99%, né, de distribuição de água potável, né, de água tratada. Então, muitas cidades estavam, né, inclusive a nossa aqui, ela tinha um horizonte mais longo, né, e a gente teve que antecipar. Isso exige o quê? Isso exige investimentos, isso exige a gente ter uma capacidade operacional diferente do que a gente tem, porque é um ritmo maior, né, tanto de contratação, de execução, de acompanhamento da execução, e a gente precisa buscar aí alternativas para a gente ser eficiente, né, ser eficiente e não perder a qualidade, né? Ser ágil com qualidade. E aí a gente precisa recorrer, não tem como, a soluções diferentes. E soluções diferentes, fazer diferente é o conceito de inovação. Então, a gente está buscando realmente novas modalidades aí de contratos, a gente está trabalhando muito fortemente aí com o conceito de contrato de performance, locação de ativos, eventuais parcerias que sejam necessárias, né, como o próprio Silvio já comentou, né, trazendo agora, né, para o ramo do saneamento, que tem interface direta com a saúde, né, Daniela? A gente fala que cada R$1 aqui investido no saneamento são 4 ou 5 que a gente economiza na saúde, então isso é bom para o município, que hoje é o maior gasto do município, depois de folha, são os investimentos destinados aí à saúde, né? Então, é relevante a gente tentar baixar esse gasto para ele poder investir em infraestrutura, né? E o saneamento contribui aí, né, para menos internações, menos necessidade de medicamentos e de acompanhamento, etc. Mas, enfim, até para não roubar o espaço ali do Silvio, né, que é o nosso anfitrião aqui, com certeza, a inovação, ela é o caminho para a gente atingir essas metas. E quando eu falo a gente, eu falo de todo o Brasil, né, que a gente tem um déficit muito grande, especialmente no esgoto. O esgoto é caro, o esgoto começa a dar retorno só depois de um determinado percentual de cobertura, não é que nem a água, né, que cada nova ligação, cada novo trecho de rede, a gente consegue ter o retorno. O esgoto não, até porque o esgoto ele é cobrado em cima, né, do consumo de água, um percentual. Então, a gente precisa ser muito criativo. E aí a inovação ela é essencial, né? Seja na análise de dados, seja no uso do IoT, né, para a gente ser mais eficiente na medição,
no controle de perdas, né, para otimizar faturamento, para poder fazer frente a esses investimentos. Então, assim, tem muita coisa que a inovação vai nos ajudar. Por isso, do meu interesse nesse primeiro momento, né, em tentar se inserir dentro do ecossistema de Joinville, no primeiro momento, da nossa região metropolitana e do Estado, né, no segundo, terceiro momento. Então, essa é a minha resposta. Não sei se eu respondi a quem perguntou. Eu acho que sim, Tiago atingiu o objetivo. O público que está nos assistindo, fique bem à vontade para formular questionamentos. Tem mais perguntas, tá? Mas eu logo vou soltar ela aqui para o nosso convidado responder, tá? Dando sequência, eu queria, na verdade, Silvio, fazer um resgate da sua fala no início, quando você trouxe, assim, falando o quão impactante é essa questão da inovação e da contribuição da CAT dentro do ecossistema de inovação. Você trouxe a importância que hoje 6% da economia de Santa Catarina, ela é decorrente do setor de tecnologia. Isso é um impacto gigantesco, né? Sair do 0 e ir para 6, né? O impacto que nós temos em todos os segmentos da economia catarinense, isso nos coloca num patamar de vitrine, de case, e de realmente a gente ser um polo, um vale do silício, na verdade, como a gente está sendo mencionado aí por todos os meios de comunicação e nas matérias que têm saído, né? Dentro dessa perspectiva, Silvio, a gente tem, né, pegando o viés da tríplice hélice, né, governo, universidade, empresas, nós temos uma iniciativa do governo do estado de Santa Catarina, que são o desenvolvimento, né, dos parques tecnológicos, né? Hoje são 13 parques tecnológicos em Santa Catarina, em 13 cidades, Blumenau, Florianópolis, Tubarão, Chapecó, Joaçaba, Brusque, Joinville, Itajaí, Rio do Sul, Criciúma, Jaraguá, Lages e São Bento. Muitos deles, na verdade, estão em fase de obras, alguns já foram entregues com processos já bem avançados em movimentação e articulação com o ecossistema da cidade e da região, né? E muitos deles, né, Silvio e Tiago, são vocacionados para algumas áreas. O exemplo de Chapecó é vocacionado para o agronegócio, para a saúde, o de Tubarão é vocacionado para a área da saúde, o de Florianópolis para a tecnologia, Joinville para tecnologia também, né, Tiago? Tecnologia, sim. Tecnologia também, né? Dentro dessa perspectiva, então, da contribuição do governo, porque isso é muito importante, a gente já viu nas boas práticas, não só em Israel, em outros países que a gente se conecta, o quanto que é importante o governo incentivar e mobilizar para que o ecossistema realmente cresça e evolua, né, para o desenvolvimento econômico do nosso estado. A nossa pergunta na sua visão, qual a importância das instituições, dos parques tecnológicos, das aceleradoras, das incubadoras nesse processo de inovação para o desenvolvimento da economia catarinense? Excelente, Daniela. É fundamental. Quando eu estava falando assim da forma que a CAT atua, que tem 3 pilares, o terceiro pilar são hubs físicos, né? E isso é experiência própria. A gente inaugurou o nosso primeiro centro de inovação em 2015, que é o Centro de Inovação ACAT Primavera, que foi em Florianópolis, na SC401. Foi impressionante o impacto que gerou, não só na ACAT, não só no bairro, não só na cidade, mas no estado, um único centro de inovação. Hoje em dia, ninguém vem a Santa Catarina conhecer o ecossistema de inovação de Santa Catarina sem passar por aquele centro de inovação. E a gente está lá no dia a dia e tudo mais, e é o palco da inovação, é lá que tem que tem os encontros, onde tem os eventos, onde tem as empresas, onde tem as incubadoras, aceleradoras, é onde convive, né? Então, assim, é o que a gente concretiza em termos de ecossistema, são esses centros de inovação. Então, assim, por causa de pandemia, esvaziou um pouco, né? A gente está com muitas saudades, né? Eu tenho falado assim, eu tenho trabalhado ainda remotamente, né? De home office. A gente só fala com o que a gente planeja falar. E o meu dia a dia normal, antes da pandemia, eu num dia só encontrava 20, 30 pessoas diferentes, pessoas muito interessantes e que saía ideia, saía negócio, né? Ainda sai, está tendo movimento lá, estou começando a voltar agora, e está começando a ter esse volta ao movimento. Então, eu quero dizer o seguinte, esses centros de inovação que estão sendo feitos no Estado
é uma das iniciativas mais importantes que possam ser feitas, porque é onde vai ter os pontos de encontro. Já está tendo, né? Lages já é um case, assim, Lages já se transformou, só por causa dessa inovação, já mudou o empreendedorismo de inovação lá de Lages, foi o primeiro centro de inovação que foi inaugurado, né? Só a CAT tem 4 centros de inovação na Grande Florianópolis, em Chapecó tem um centro de inovação, e vamos ter agora em outros pontos também, conectados também com o centro de inovação com o governo. Então, a gente vai criando uma malha conectada de centros de inovação. Isso aí é um verdadeiro framework de inovação. É onde vive. Então, assim, para mim, essa é a melhor receita para promover a inovação numa macro-região, é ter uma rede de inovação. Um caso interessante e pioneiro no Brasil também é que, por exemplo, o caso de Florianópolis foi criada a primeira rede municipal de centros de inovação do Brasil, isso já há alguns anos atrás. E a CAT que faz essa gestão, são os próprios centros de inovação da CAT, fazem parte de uma rede de centros de inovação municipal. Então, a gente tem serviços para o contribuinte, para o empreendedor, para acessar o fundo de inovação, para abrir uma empresa, tirar um alvará, então, todas essas coisas ligadas ao empreendedorismo consegue fazer via essa rede de centros de inovação. Na verdade, Silvio, ontem eu e o Thiago discutimos um pouquinho, né? No planejamento, a gente estava conversando um pouquinho o impacto que a inovação traz para todos os setores da economia, e nós falávamos, né? O quanto que isso contribui para os 17 objetivos da ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu falei assim para o Thiago, falei, Thiago, tem um objetivo específico, que é o objetivo 9, né, dos ODS, que fala sobre indústria, inovação e infraestrutura, né? Aí eu falei assim, Thiago, não é só, a inovação, o desenvolvimento disso tudo é transversal, a gente vai transitar por 17 objetivos, tá? Quando você começa a fazer interface, ler os indicadores que a gente tem que melhorar desses objetivos, a inovação, tudo aquilo que esse cenário todo, essa teia toda que você fala, essa rede conectada faz de mudança nos diferentes segmentos da economia, interfere no desenvolvimento desses objetivos como um todo, né? Então, o impacto da inovação e tecnologia é gigantesco no mundo, né? Não é só em Santa Catarina e no Brasil, é no mundo, né? Exatamente isso, né? Concordo 100% com você. Silvio, uma outra pergunta, até porque eu sei que a CAT tem focado bastante na questão da inovação aberta. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a importância, né, do Open Innovation, do Open Order, né, da participação do cliente no processo, mas não só do cliente, né, de parceiros, de fornecedores, enfim. E a preocupação, né, que muitas empresas têm ainda, né, até porque, assim, tradicionalmente o P&D, né, a área de pesquisa e desenvolvimento, a parte da engenharia industrial, muitas vezes ela foi muito fechada, né, por causa da questão da propriedade intelectual, do segredo industrial, do sigilo, né, da patente. Mas, por outro lado, né, nessa mudança aí nesse ambiente de indústria 4.0, nesse mundo VUCA, né, que a gente tem muita mudança, muita transformação, e a gente não pode errar, e a gente fala, né, que erra porque, teoricamente, a gente está entregando algo que o cliente não quer, de chamar ele para esse processo, mas, ao mesmo tempo, né, da gente tentar proteger, né, o que a empresa cria, para poder, logicamente, depois ganhar, né, o recurso necessário para cobrir, né, todo o gasto com investimento, que é caro. Então, como é que a CAT tem trabalhado com essa questão, tem subsidiado, tem apoiado, para que ocorra, né, de fato, a inovação aberta, que a gente sabe que é boa, mas de uma forma, né, que ninguém fique receoso, né, de simplesmente ter que abrir todo o seu P&D aí para outros atores? Então, a inovação aberta é um modelo de gestão de inovação novo, né? Ele surgiu nesse milênio. No milênio passado não tinha praticamente... Tinha algumas práticas pontuais, até citei que lá na universidade, de uma certa forma, se fazia. Mas, assim, a ideia de se ter esse modelo de gestão da inovação de forma aberta é uma coisa nova, recente, a partir do ano 2003, mais ou menos, que começou a se falar em inovação aberta no mundo.
E de fato é o seguinte, o mercado está mudando muito, o cliente que você citou está mudando muito, exige uma experiência diferente a todo momento, a competitividade do mercado tem aumentado demais, e isso tem forçado as empresas a saírem da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto é a melhor coisa que existe para você inovar. Quando a água bate no nariz é que você sai nadando, senão você não nada. Tu ia falar outro lugar, né, Silvia? Para ser outro lugar. Mas não tem problema, pode falar também, tá? Mas é isso. Então, assim, as empresas precisam ter estratégias diferentes para ter uma posição privilegiada no mercado. E isso chama inovar. E a forma que a gente entendeu e na inovação a gente olha sempre 2 vetores aí importantes. Um que eu já falei, que é a cultura da inovação, que é o mais desafiador. Você não muda a cultura de uma empresa de um dia para o outro, é um processo, né? E outro é ter um portfólio de produtos e serviços competitivo, atualizado, inovador. Um ecossistema bem estruturado é a melhor ferramenta que tem, é o melhor ambiente que tem para você praticar a inovação aberta. Então, foi por causa disso que lá em 2016 a gente começou a desenhar um programa de inovação aberta para conectar esse ecossistema da CAT, Santa Catarina, com o mercado, focando nesses 2 vetores, portfólio de produtos e serviços inovador e cultura. Então, a gente criou o Link Lab, ele foi inaugurado em 2017 com 8 empresas, 8 corporates. Hoje em dia nós temos mais de 30 corporates, e é bacana, porque tem desde uma Ambev, uma VEG, o governo de Santa Catarina está lá dentro, o Whirlpool, empresas de porte, até empresas médias. Então, por exemplo, tem uma imobiliária, que é a Brognoli, que está lá inovando e já mudou completamente a sua atuação no mercado. A gente tem 3 hubs físicos do Link Lab, uma rede crescendo, e um hub virtual para as empresas que estão distantes, né? E uma metodologia que a gente tem desenvolvido muito. E realmente, assim, muda muito. E a questão de propriedade intelectual, que é a tua praia, né, Tiago? Eu vou dar só também um palpite das nossas observações. Está mudando muito essa forma de encarar a propriedade industrial, porque antes você tinha segredo, ficava dentro de casa, ficava tudo fechado. Obviamente que hoje em dia tem projetos que são relevantes e que são sigilosos, né, são sensíveis, e aí a partes importantes tem que ficar dentro de casa mesmo, se for o caso, né? Mas todos os adjacentes se conectam com fora. Então começa a mudar a forma da gestão da propriedade intelectual também e industrial, né? Começa a se compartilhar com parceiros, começa a se buscar de forma fragmentada partes da solução, e aí também pode se compartilhar também essas propriedades de forma compartilhada. Então começa a mudar a própria gestão dessas proteções, né, de direito, de proteção intelectual e etc., né? Então, isso está mudando muito. A gente vê que, assim, isso é uma tendência internacional, o Open Innovation, o mundo inteiro está focado nisso, embora que a gente tenha participado muito aí de eventos internacionais, ainda o maior investimento no mundo ainda é P&D interno, mas está mudando fortemente. A grande maioria das empresas aí que são competitivas praticam a inovação aberta, mas ainda tem um investimento muito alto ainda em P&D. Mas é uma mudança irreversível isso. Claro que o P&D é fundamental e vai continuar existindo, mas a inovação aberta foi a grande sacada, né? Que é você se abrir para o mundo, né? Tem muito mais conhecimento fora da empresa do que dentro. É simples assim. E não adianta ficar contratando talentos caríssimos e deixar lá dentro, porque eles nunca vão superar o que tem fora.
Então, se conectar com quem tem fora sempre é mais vantajoso. Muito bem. Gente, o nosso bate-papo está maravilhoso, o tempo voa, a gente nem vê passar. Eu quero voltar para mais uma pergunta do nosso público que está lá no canal do YouTube. A Rúbia pergunta para o Tiago. Tiago, mais uma pergunta para você. Como a tecnologia e inovação pode ser empregada para a redução de perdas hídricas em sistemas de abastecimento de água potável? Vamos lá, vou tentar ser bem breve, até para deixar o Silvio, se quiser falar de novas práticas de inovação, que a gente não perguntou para ele, né? Ele vai ter esse tempinho. Então, assim, a inovação, ela tem N possibilidades no que tange a parte de gestão de recursos hídricos, né? Tanto da captação, né, até a distribuição. E na distribuição é que a gente tem os problemas de perdas, né? As perdas físicas, decorrentes de vazamentos, e as perdas que a gente chama de perdas comerciais, que são decorrentes da não medição, né? Ou porque a fraude, né? A ligações clandestinas, ou a problemas de submedição do hidrômetro, né? E existem, inclusive a gente tem vários projetos, já está em parceria com universidades, a gente fez um hackathon aqui com universidades da região, Univille, UFSC, justamente para que os estudantes apresentassem ideias relativas justamente à questão das perdas de água, né? O que poderia ser aplicado. E tem um projeto justamente de sensores para monitoramento de vazão e emissão, para facilitar a identificação e para que a gente possa ser mais assertivo na correção, né, no conceito de vazamentos, né? O vazamento, o tempo médio de conceito de vazamento tem um impacto muito grande nas perdas, né? Porque dependendo do tempo que a gente leva ali para o conceito, dependendo da água que se perde, né, isso tem um impacto muito grande, né, no valor, né, final das perdas. Então, quanto mais a gente pode utilizar tecnologias, e aí nesse caso a gente está usando, né, uma rede de internet das coisas, uma rede LoRa, né, usando dispositivos, né, que vão se conectar a essa rede, que vão passar informações em tempo real para a gente poder monitorar, para a gente poder rapidamente fazer, né, o tratamento dos dados e saber de fato onde está acontecendo o vazamento, para ir o quanto antes deslocar uma equipe lá para fazer esse conserto. Então, são exemplos, né, do uso aí da inovação, né, e são tecnologias que, apesar de novas, né, elas estão sendo trabalhadas no âmbito da universidade, né, de estudantes, então tu dá a possibilidade para eles desenvolverem e depois, né, tu, tipo, acelera, vamos pensar, assume um papel de uma aceleradora, né, dando aí os recursos, enfim, para que tu possa aplicar aí esse benefício. Então, isso é uma frente, né, que está sendo trabalhado muito forte na questão das perdas, que é a gestão das perdas por meio, né, da instalação de sensores, né, de dispositivos que permitam, né, a gente ter dados, né, em tempo real por meio de redes, não redes convencionais, né, como a 4G, que transita dados pesados. A gente não precisa disso, a gente precisa de dados leves, vamos pensar assim, né, apenas números, códigos, né, para que a gente rapidamente possa inferir, tratar e tomar uma decisão. Então, é um exemplo, e a gente tem várias frentes aí, né, na parte da gestão de recursos hídricos também, né, a questão do monitoramento remoto, né, das simulações, né, a questão da identificação rápida, né, de contaminantes na água, para que a gente possa tomar ações rápidas, como parar uma estação. Então, assim, o mundo é gigantesco no que tange aí a parte de abastecimento. Acho que falta 2 minutinhos, eu acho que vou fazer já a pergunta para o Silvio. Silvio, outras boas práticas de inovação que tu considera assim relevantes, que eventualmente a gente não tem abordado aqui, e tu queiras aí colocar, né? A gente está quase chegando ao nosso final aí, né? Faltam 2 minutinhos pelo meu relógio, não sei, Daniela, mas acho que é isso, né? Sim. Se a gente pode passar um pouquinho. Podemos. Tiago, tem bastante coisa interessante, mas eu focaria numa, que é o que a gente tem praticado bastante no Link Lab. Aliás, queria te falar, não sei se você sabe, mas a gente tem um Link Lab em Joinville, lá no Agora Park, né? Então, vocês estão convidados aí lá a conhecer também. Mas uma das práticas que a gente tem feito e que eu considero assim, extremamente relevante para o avanço de inovação é troca de práticas, né? Então, assim, a gente tem no Link Lab mais de 30 corporates e a gente entende que o conhecimento que existe nos times dessas corporates, na experiência deles, porque inovar é tentativa e erro, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo com os nossos erros e acertos. Mas quando você está numa comunidade com troca, você aprende com os teus erros e acertos, mas aprende muito mais, e de uma forma muito mais rápida, com erros e acertos dos outros.
Então, trocar práticas, tanto práticas que deram certo como que deram errado, é muito importante, né? E, assim, isso faz parte do Conselho de Inovação Aberta, você não está sozinho, é você caminhar juntos, né? E é muito bacana isso. Então, assim, então, às vezes, você nem pensou numa coisa que uma outra empresa fez e foi muito legal. Ou até nem foi tão legal lá, mas você sabe que na tua pode ser legal, porque são situações diferentes. Então, assim, a gente aconselha muito para essa prática, né, de troca de boas práticas e más práticas também. Muito bem. Gente, nós estamos já com o avançar do nosso horário, né? Até para a gente poder cumprir o nosso planejado com o nosso público e também em decorrência dos compromissos de vocês. Eu vou para a minha última pergunta e a gente depois vai para os agradecimentos, né? Silvio e Tiago, né? Eu acho que eu vocaciono a pergunta para o Silvio, mas só para a gente refletir um pouquinho e cada um falar um pouco sobre essa questão. A pandemia, na verdade, né, a atual conjuntura que nós estamos vivendo, né, há mais de 14 meses, que é essa pandemia com impactos, né, um impacto sanitário, impacto econômico, ético, político e gigantesco socialmente falando, né? Estamos vivendo isso, né? E ela trouxe, na verdade, desafios, mas trouxe oportunidades. E uma delas, né, do ponto de vista da digitalização, quando eu penso na digitalização na área da saúde, na área da educação, nós temos inúmeros avanços, né? No meio da pandemia, a gente teve, então, esse avanço abrupto, né? De processos e de desenvolvimento de solução para poder dar conta daquilo que nós precisávamos. Dar conta de atender as pessoas, por exemplo, atender as pessoas na área da saúde, as próprias pessoas contaminadas com Covid que estão sendo manejadas em casas por telemonitoramento, por tecnologia, seja dar conta de continuar o processo de formação dentro da academia, das escolas, das universidades, né? E a minha pergunta esse processo de digitalização, de transformação, né, abrupto, né, que deveria estar acontecendo, ele estava acontecendo, mas talvez de uma forma incipiente, pelo menos na área da saúde, eu via ele caminhando de forma lenta, e com a pandemia isso foi mais abrupto. Como você vê essa transformação? Ela é um caminho sem volta? Como é que você percebe isso, Silvio, em todos os setores da economia, a questão da digitalização global? Sem volta, eu não tenho dúvida disso, né? Dúvida nenhuma, mudou totalmente. Como a gente comentou há pouco tempo atrás, assim, inovação é sair da zona de conforto, né? E a pandemia tirou todo mundo de uma forma muito forte da zona de conforto. Então teve uma aceleração absurda, né? Uns falam vezes 10, vezes 20, ninguém sabe ao certo, mas depende do setor, obviamente, né? Mas, assim, empresas que não tinham e-commerce passaram a ter e-commerce, né? A evolução do e-commerce foi gigante. A da logística foi gigante, né? Quanto demorava o Mercado Livre para entregar uma mercadoria antes da pandemia e quanto tempo demora agora, né? Então, dá para se dizer isso aí nitidamente. A forma de lazer, forma de comunicação, educação, sabe? O EAD virou a única forma, né, de se estudar num determinado momento, e isso aí fica. Claro que não fica absolutamente, né? Todo mundo fala numa coisa híbrida, e eu acredito nisso, num ponto de equilíbrio, né? Mas não tem volta, acelerou para valer. E só um indicador que eu vi hoje, aí num estudo, no ano passado, o setor de tecnologia, que foi o ano da pandemia, então foi o ano do susto e de incertezas, o setor de tecnologia perdeu, em Santa Catarina, 400 vagas. Perdeu. Só em abril, abriram mais de 1.300. Então, isso dá para ver assim, como é que está a aceleração do setor de tecnologia. As empresas que já estavam muito bem de tecnologia voaram na pandemia, e as empresas que não tinham ainda começado a sua jornada em transformação digital tiveram mais dificuldades na pandemia, mas mesmo assim evoluíram, né? Então, eu acho que não tem volta não, Daniela. Muito bem. E até para a gente contemplar mais uma pergunta lá do chat, vamos para o encerramento de fato, tá? A Elaine pergunta o seguinte:
temos visto, né, as produções acadêmicas nas universidades, sejam dissertações, sejam teses de doutorado, na elaboração de inovações e tecnologias que não saem do papel, às vezes. Elas são desenvolvidas, criadas, construídas e ficam na esfera acadêmica de uma defesa, né, para você ter uma titulação, né? Quais os possíveis aspectos que podem ser responsáveis por essa tecnologia morta dentro das universidades, na tua percepção? Por que isso acontece na tua percepção e fica só dentro do âmbito acadêmico? É o que a gente falou, conectar a universidade com o mercado. Se a universidade está conectada com o mercado, essa tese, essa dissertação, essa tese, ou mesmo um TCC, não vai ficar na biblioteca. Vai virar um produto e uma coisa assim, na própria definição de inovação, se não vai para o mercado, não é inovação, é invenção. Né? E isso está na definição da palavra inovação. Então, ir para o mercado é fundamental. E a forma de ir para o mercado são as empresas. Então, essa conexão das universidades com o mercado através das empresas é o pulo do gato. É o que tem que ser feito, está sendo feito, né? Mas é o que tem que ser feito cada vez mais. Muito bem, muito bem. Silvio, Tiago, acho que a gente vai se encaminhando para os finalmente da nossa roda de conversa. Eu queria que vocês agora fizessem, então, uma palavra de fechamento. Tiago, o que você, na verdade, traz para a gente como fechamento desse bate-papo, da importância da gente de fazer compartilhamento de experiências, de trocas de experiências, dentro de um cenário, né, um cenário criativo que é Santa Catarina, né, a gente está num ranking, né, realmente de um polo de inovação e tecnologia, já não só porque nós estamos aqui discutindo isso, mas isso é notícia nacional e internacional, né. Como que foi para você esse nosso bate-papo, para a gente poder fazer o fechamento? Eu acho que foi muito legal, o Silvio, né, daria para a gente pegar aí o dia inteiro com o Silvio aí, para o Silvio compartilhar muito mais coisa, né, mas eu acho que assim, né, como primeira conversa que a gente teve, eu acho que deu para pegar a essência e a gente agradece, Silvio, muito obrigado aí por disponibilizar esse teu precioso tempo aí conosco. Eu acho que atendeu os objetivos, né, eu acho que quem nos acompanhou e teve uma noção, né, vamos pensar assim, dos principais atores, do processo de inovação, os desafios, né, situações que precisam, né, como o Silvio bem destacou, ainda precisam ser trabalhadas, né, essa maior convergência entre dentro da tríplice hélice ali, né, especialmente a universidade com empresas, né, especialmente a iniciativa privada, né, a gente tem hoje um baixíssimo percentual de aplicação prática. E para fazer o fechamento, eu bato justamente na tecla ali que o Silvio destacou. Inovar, né? A inovação é uma terceira etapa, né? A ideia é a primeira. E o brasileiro talvez seja o número 1 no mundo em criatividade, que é o primeiro passo. A segunda é tu colocar essa ideia em prática. Tu tá sendo inventivo. A gente é bom também, né? Agora, tu fazer esse negócio ser tracionado e rentabilizar, ou seja, ter retorno, ter valor de mercado, agregar valor para algum público, isso é inovar. E nisso a gente ainda está muito mal. Falando de Brasil, né? Santa Catarina, realmente, a gente talvez seja um estado case nesse sentido. Então, né, a minha dica, né, é justamente assim, ó, boas ideias são extremamente importantes, a gente colocar em prática é importante, mas tem que gerar valor para alguém. Né? Tem que gerar valor para o mercado, tem que gerar valor para o cidadão, né? Enquanto cliente do governo, vamos pensar assim, e também para o estudante, né? Que quer eventualmente conseguir uma vaga no mercado de trabalho, etc. Então, tem que gerar valor, e esse é o grande desafio, inovação como geradora de valor. Muito bem, obrigada, Tiago. Silvio, que mensagem que você quer deixar de fechamento para o público que nos assiste, o público que vai ouvir depois a gente a gravação? Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero falar que eu adorei o bate-papo, adorei conhecer vocês, assim, aprendi bastante com vocês também, muito legal. E eu deixaria 2 mensagens. Uma é assim, a gente não esquecer que somos pessoas, né? Então, assim, a gente fala em inovação, fala em tecnologia, mas a gente não podemos esquecer da humanidade, né? Então, o fator humano é fundamental em qualquer que seja a coisa, né? Então, vamos humanizar os processos, vamos humanizar os negócios, vamos humanizar os relacionamentos,
vamos humanizar a inovação, né? Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu queria falar, assim, não tenham medo de errar. Inovar, o erro faz parte da inovação. A gente inova, a gente aprende errando. É assim. E o brasileiro tem a cultura de não poder errar, né? E você Daniela, que esteve em Israel, você viu que lá eles adoram o erro. Startup que já falhou, eles investem no empreendedor que já falhou, ganha ponto, né? Então, assim, não tem medo de errar, não fique preso em formas, sai da caixa, pensa diferente, que aí a coisa flui. E ainda me lembrei de uma outra que acho que é a mais fundamental de todas. Se cerquem de pessoas talentosas. Muito bem. Muito bem, muita inspiração. Do meu ponto de vista, essa nossa 1h e 15 que nós já estamos chegando, né, nesse nosso bate-papo, que está muito gostoso, para mim foi um momento de muita inspiração, de muita troca e de muito aprendizado, não tenha dúvida, né? Essa tua fala, Silvio, né, que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter coragem para trabalhar a inovação, porque muitas vezes a gente dá 3 passos à frente e no outro dia a gente tem que recuar esses 3 passos, mas isso faz parte, a gente aprende, a gente cresce e é com os nossos erros que a gente evolui, né? O nosso propósito é justamente gerar solução para a sociedade, né? E eu queria só falar que eu fiquei muito tocada e sensibilizada com você falando de humanizar a inovação. Eu sou enfermeira, a nossa essência na saúde, na enfermagem é cuidar, e cuidar requer humanização, né? Então, assim, o nosso sentido é simplesmente atender as demandas das pessoas e suas necessidades numa visão integral com humanização. Então, eu fico, assim, muito feliz e até emocionada de ouvir você falar em humanização na inovação. Muitíssimo obrigada por entender a importância dessa palavra e o quanto que ela significa em todos os processos. Seja no processo de venda no comércio, seja no processo de produzir uma tecnologia dura na indústria e, principalmente, no processo assistencial que requer isso, né? Porque você está cuidando de uma pessoa que está fragilizada, que precisa disso, né? Com muito cuidado, né? Então, gente, em nome da Cebralux, em nome do Comitê de Inovação e Tecnologia da Cebralux, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar com vocês, Tiago, Silvio. Nos colocamos à disposição quando precisarem de alguma coisa e agradecemos a todo o público que nos assiste, os que assistirão depois, né, porque vai ficar gravado lá no canal do YouTube, e a gente agradece imensamente e que a gente possa se encontrar por aí nos eventos e em outras oportunidades. Muitíssimo obrigada. Prazer. Obrigado, Silvio. Obrigado.